nessa noite de quarta-feira. Já é um espaço tradicional da nossa parceria, da SOMEI e da SOMERJ, em que recebemos sempre um convidado especialista em algum tema de interesse para o médico, né? Para essa educação continuada que a SOMERJ e a SOMEI oferece aos seus associados. E hoje temos entre nós um grande representante da contabilidade. Eu sugiro ao Rômulo, quando for apresentar o currículo dele, que resuma, porque senão vai passar a reunião inteira falando do currículo dele, né? E aí, realmente é isso aí. Então, seja bem-vindo, Zé Miguel, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e passo o Rômulo para dar continuidade. Bem, boa noite, Benjamin, mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer muito grande nós da SOMEI, que esse ano completa 40 anos de fundação, junto com a SOMERJ, que também fez aniversário aí no último dia 17. Então, é um prazer muito grande estarmos juntos em mais uma quarta-feira, sempre às últimas quartas-feiras do mês, uma variação, às vezes, de uma ou outra semana, mas normalmente é assim que funciona. E há 40 anos a gente procurando fazer um pouquinho de ciência e difundindo informações para todos. Eu acho que isso é muito importante. Conhecimento nunca ocupa espaço e a oportunidade de estarmos juntos, trocando experiências aqui. Então, uma boa noite a todos os colegas que estão aqui presentes, uma satisfação muito grande, e também aos nossos convidados. Eu quero passar a palavra nesse momento para o doutor Ramon, nosso grande diretor do CREMERJ, nosso grande diretor da SOMERJ, e também conselheiro do CREMERJ. Por favor, doutor Ramon, suas palavras iniciais. Ô, Rômulo, eu estava aqui quietinho, cara, mas você não me deixa ficar quieto, cara. O ex-presidente não fala mais, obedece, cara, obedece. Já que você falou da pontualidade britânica, e você está numa ilha, não é a ilha de Sua Majestade, mas é a ilha do governador. Então, eu não quero me deter muito com as palavras, apenas, para quem não conhece o professor Zé Miguel, o Zé Miguel é aquela sumidade dentro da matéria, nos assusta, mas a gente brinca com ele, mas tudo que ele fala é no sentido de que a gente aprenda e apreenda para poder se lidar com essas artimanhas que a Receita Federal joga em cima dos seus contribuintes, e principalmente um alvo como o dos médicos, que sempre sofre com a Receita. É isso, e para não perder tempo com umas palavras pouco produtivas, apenas só para não deixar sem fala, e já que fui estimulado aí pelo Rômulo, uma boa noite para todos, e que a gente possa desfrutar mais uma vez da sabedoria, da experiência do professor José Miguel. Obrigado. Obrigado, Ramon, mais uma vez. Estou vendo aqui duas pessoas maravilhosas entrar aqui, o doutor Sérgio Pina, né, representando lá a nossa região dos lagos aí, tudo bem, Pina? E nosso grande eterno presidente, Lincoln Lopes Ferreira, diretamente da terra do pão de queijo e do galo. Pô, que maravilha, tudo bem? Falar a doutora Zelina também, Caldeira. Então, palavras iniciais aí da doutora Zelina, depois do doutor Sérgio Pina e doutor Lincoln. Então, doutora Zelina, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, Rômulo. Parabéns pelo dia de hoje do pediatra. É verdade, hoje é dia do pediatra, muito obrigada. É uma vida de sacrifícios, mas vale a pena, é importante. Então, agradeço aí o convite da SOMERJ, SOMEI, e vamos no aguardo aí assistir, com certeza, mais uma brilhante apresentação do professor Luiz Miguel. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês e vamos lá. Obrigado, Zelina. Doutor Sérgio Pina, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Rômulo, boa noite ao presidente, né, doutor Benjamin Batista, boa noite, doutor Miguel. Prazer estar aqui de novo, assistindo à palestra. Eu lembro da última palestra, foi excelente,
nos ajudou muito. Tenho certeza que hoje nós teremos uma noite de muitos ensinamentos. É isso aí. Um abraço a todos. Vamos lá. Um abraço, boa noite, Pina, obrigado. Doutor Lincoln Lopes Ferreira, prazer enorme recebê-lo aí nessa noite maravilhosa de quarta-feira. Seja bem-vindo. Meu caro amigo e irmão, doutor Rômulo, na realidade o prazer é todo meu, tá? Saudar aí meu grande amigo Zé Ramon, nosso presidente Benjamin Batista, fazer um pouco minhas palavras do Ramon, que hoje, como ex-presidente da AMB, ex da Associação Médica, ex da Confemel, eu acho que eu só posso pedir música no Fantástico. Saudar o Sérgio, sempre um prazer enorme revê-lo. Meu caro professor Zé Miguel, o senhor tem certeza vai nos ajudar muito nessa missão desse andarilho da saúde, que começou dentro da Somerge, o apelido, e está pegando bem, lá vamos muito bem na nossa caminhada aí, num projeto para o parlamento, para estabelecer uma representação parlamentar adequada de nossa classe. E uma das angústias grandes, especialmente do que eu chamo super jovens, que são os colegas que se formaram há menos de 5 anos, né? Então, estão completando sua formação, fazendo residência, entrando no mercado de trabalho, mas também os jovens, que são de 5 a 10 anos, que estão aí na maturação inicial das suas carreiras, e pela pletora, pelo volume de escolas médias dos últimos anos, perfazem hoje como que uns 65% do total dos 650 mil médicos do país. Então, esse tema que o senhor vai nos brindar hoje aí, ele fala muito no coração, nas angústias e nas expectativas da maior parte dos colegas, principalmente dos jovens colegas. Portanto, de antemão, meu agradecimento à Somerge, Somei, e, obviamente, como um pediatra por osmose, eu sou casado com um pediatra e cirurgião aqui, eu não poderia deixar de saudar os pediatras em nome da minha caríssima doutora Zelina, todas as colegas aí do Rio, e sem me prolongar mais, muito obrigado mais uma vez, e olhão aí para assistir o professor Zé Miguel. Muito obrigado, Lincoln. Sempre uma satisfação muito grande em te receber, sabendo da sua pessoa, da sua batalha aí. Estamos na torcida para tudo dar certo aí nessa belíssima candidatura para nos representar junto ao Congresso Nacional. Então, muito sucesso, muita sorte e conte com o nosso apoio, tá bom? Muito obrigado. Eu vou passar para um cara que sempre fica ali e tal. Ronaldo Nobre, né? Só boa noite aqui para todos nós, Ronaldo. Oi, boa noite a todos. Vamos aproveitar essa noite aqui com vocês, né, para ouvir essa palestra, mas eu fico muito feliz de participar. E um abraço em todos aí. Ronaldo, de onde você está falando? Só para o pessoal daqui saber de onde você está falando agora. Estou falando de Barra do Piraí, estou na minha casa. Acabei de chegar da caminhada que eu estava fazendo. Estou em casa. Bacana, isso é legal. Obrigado, Ronaldo. Satisfação imensa. Doutor José Miguel, então você já viu que estamos todos em casa, né? Amigos, pessoas conhecidas, pessoas que participam do movimento associativo, né? Mas eu acho que o doutor Benjamin quer falar alguma coisa antes de eu dar continuidade aqui para passar para o doutor José Miguel. Benjamin. Não, na realidade, quando o Ramon estava falando sobre que as falas do Zé Miguel trazem assim muita apreensão para o médico e tal, mas que traz conhecimento também, eu sempre digo que Zé Miguel, nas suas palestras, dá uma chacoalhada no médico, que é para ele acordar, que é para ele ficar alerta, que é para ele ficar atento, senão, já viu, né? É isso. Ah, bacana. Estou vendo aqui uma boa noite, Eduardo Raia, satisfação imensa recebê-lo aqui, grande anestesista, amigo, um grande homem aí também da medicina pré-hospitalar. Prazer em te receber aqui nessa sala, Eduardo. Seja bem-vindo, tá? Obrigado. Bem, então, doutor José Miguel, uma satisfação muito grande. Obrigado por, assim, ter nos atendido de pronto, quando do convite feito lá no último sábado em Teresópolis, né? Durante a primeira jornada lá, o encontro da região serrana do CREMERG. Muito obrigado mesmo. E o tema é aquele tema que todo mundo fica parado, prestando atenção, vendo o que vai acontecer. Algumas pessoas se manifestam de imediato, tipo as nossas advogadas que estavam presentes lá, movimenta mesmo o estímulo de querer falar e botar o tema cada vez mais para cima. Então, é um prazer enorme, muito obrigado por ter aceito o convite, participar mais uma vez
já foi palestrante na SOMEI em presencial lá na Ilha do Governador. Então, o doutor Zé Miguel ele vai falar sobre pejotização da medicina, palestrante, coordenador da Comissão de Assuntos Tributários do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Mas acho que isso aqui está muito resumido, doutor Zé Miguel. Eu gostaria que o senhor pudesse avançar um pouquinho mais nessa humildade que o senhor me botou aqui no seu currículo. Seja muito bem-vindo, uma boa noite, ótima palestra, estamos aqui todos ouvidos para recebê-lo. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, doutor Rômulo, doutor Benjamin, doutor Ramon. Cito os três só para representar todos que estão aqui. Agradeço muito sempre a parceria da SOMERJ, da SOMEI, que me agraciam com convites, mesmo que seja de um dia para o outro, eu sempre vou estar à disposição. Sempre que tiver data, é um prazer. Esse ano, eu comemoro agora a 14ª palestra para médicos em Instituto de Medicina, só para o Conselho Regional de Medicina, para o CREMERG, salvo engano, foram 9 esse ano. Então, é sempre um prazer para palestrar para o público que mais me agracia desde que o mundo era presencial, né? Eu tive a grata satisfação da minha segunda palestra dentro do Conselho Regional de Medicina em 2012, salvo engano, ou 2011, já não me lembro mais. Não, 2010, eu acho, são tantos anos, ter sido tão cheia, que foi capa, na época, do jornalzinho da revista do Conselho de Medicina, e que tínhamos lá 140 lugares, tínhamos 20 médicos em pé. E eu cheguei a essa conclusão logo naquele momento que o médico tem pânico do leão. Não era que queriam me ver, não, é porque o tema era bom, o tema era denso, é o que o médico tem que saber sobre o seu imposto de renda. E virou uma palestra tradicional lá no CREMERG, né? E daí vieram todos os outros temas, e esse tema talvez seja o mais atual até agora, porque merece uma atenção redobrada, já que o Dr. Lincoln vai participar, tentar participar em Brasília de uma frente médica, porque a reforma tributária, eu dei para a SOMERJ um evento sobre reforma tributária ano passado, alertando que a categoria que mais tem a perder com a reforma tributária é a medicina. Perfeito? Prestem atenção nisso, porque os médicos demoraram 20 anos para conquistar uma tributação exclusivamente para médicos. E com as decisões atuais, principalmente do Supremo Tribunal de Justiça, ao qual permitiu às clínicas médicas que estão adequadas com a RDC 50 da Anvisa, perfeito? Então, de acordo com a vigilância sanitária, de acordo com a Anvisa, a serem tributadas como hospitais, ou seja, 1/3 da tributação. E, da mesma forma, os médicos, em 2018, receberam a graça divina, não é? Porque a gente tem que falar que é divino quando tem um benefício tributário, de possibilitarem a ser tributados na uniprofissionalidade os consultórios, mesmo que não fossem sociedades civis simples pura, fossem empresariais, mas fossem caracterizadas no atendimento de consultório. Então, a medicina hoje está apartada do resto da tributação brasileira, e me parece que poucos institutos de medicina tentaram para isso. E se, por acaso, a reforma tributária, que não é uma reforma tributária, é um remendo tributário, sair, apaga-se o passado, apaga-se as conquistas e teremos que reconquistar novas jurisprudências. E isso, para a medicina, é o pior que pode existir, porque a Secretaria da Receita Federal ela busca o médico porque entende que o médico é a renda média per capita mais elevada do país. E o médico tem, para a Receita Federal, 2 venenos. O primeiro é a renda per capita maior do país. E o segundo, tudo que o médico emite é dedutível do imposto de renda se for medicina. E, por causa disso, a Receita Federal parece que não gosta muito de médico, né? Não sei se já sentiram isso. Só que assim, não é exatamente assim. É porque quem fiscaliza o médico é médico. São médicos que passaram no concurso da Receita Federal, então conhecem a medicina a fundo. Então fica mais fácil fiscalizar médico do que fiscalizar outras profissões. E aí surgem esses temas embaçados. Mas hoje eu não vim falar sobre essa roda política necessária, eu vim falar sobre pejotização na medicina, e eu vou compartilhar com os senhores
um conjunto de slides, perfeito? Então, eu não sei se vocês estão vendo o slide na tela, só podem me acenar dizendo se estão vendo ou não? Beleza, ok. Então, hoje a gente vai falar sobre pejotização na medicina, riscos, vantagens, desvantagens, etc. E logo nesse tema, eu gosto de frisar que ele esteve mais na boca do povo a partir de 2018, porque em 2017 é editada uma lei 13.429, que falou sobre o trabalho temporário, mas trouxe dentro dela a permissão da terceirização de serviços PJ-PJ sem ser atividade preponderante. A partir daí, os hospitais começaram a terceirizar em larga escala a mão de obra e também as clínicas de grande porte. Só que vale a pena frisar que o mais importante é entender que há uma diferença tremenda entre pejotização e terceirização. A pejotização, no teor técnico, significa converter profissionais que atuavam em CLT em CNPJ. E a pejotização significa estar como pessoa jurídica especializada naquilo que eu presto serviços. E aí que começam os problemas da medicina quando se terceiriza. Porque a maior parte das empresas médicas foi formada legalmente do que eu chamo de teoria Bill Gates, Ctrl-C, Ctrl-V. Se a gente pegar vários contratos sociais de constituição de empresas médicas, vamos ver que eles são quase iguais. E a pergunta é como poderiam ser se a maioria dos médicos tem características próprias na sua atuação? Pois é, começa-se aí o grande problema. Para ser uma empresa terceirizada, ela tem que ter um CNAE, que é o Cadastro Nacional, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, de especialização do ramo que se atua, com permissão ali para ser uma terceirizada. E a maior parte das empresas médicas, anotem aí para conversar com os seus contadores, se tiver dúvida, podem me procurar, tem que ter no objeto social a seguinte estrutura: apta a terceirizar, apta a trabalhar em ambiente de terceiros, algo nesse sentido que demonstre que é uma empresa especializada apta a trabalhar na estrutura de terceiros ou para terceiros, ou em nome de terceiros. Porque se você não tiver isso, você provavelmente eu comecei a passar os slides. Vocês não estão vendo os slides passando? Não, espera aí. Então, agora vocês vão ver. Vocês estão vendo um slide com a palavra CNAE? Perfeito. Então, ok. Então, voltando... Perfeito, desculpem. Voltando aonde a gente estava, nós temos que entender que não basta simplesmente montar uma estrutura empresarial, formalizá-la. Nós temos que estar aptos àquilo. Assim o é em todas as profissões, assim o é no mercado empresarial. Então, as empresas médicas têm que estar aptas à terceirização. Ok. Logo, então, surgem burocracias e necessidades de cumprimento do que a lei determina. Uma delas se refere à escrita contábil, porque ela deve necessariamente refletir os registros de uma empresa terceirizada, que é diferente dos registros de uma empresa que presta serviços direto ao seu paciente. Então, percebam a relação. Uma empresa de medicina contrata outra empresa de medicina para prestar serviços para pacientes dessa primeira empresa de medicina. Isso é terceirizar. Perfeito? Logo, essa terceirização tem que estar na escrita contábil. E a maioria das empresas de medicina não está sendo escriturada contabilmente dessa maneira. Para vocês terem uma ideia, eu boto R$10.000 para ser base percentual redonda, 100%, ficar fácil de entender a diferença. Só para vocês entenderem, se eu quiser dar R$10.000 a um médico líquidos, se eu pagar CLT e eu assumir toda a estrutura tributária, trabalhista, previdenciária, eu vou ter uma majoração mínima de 68%. Já se eu pegar o lucro presumido, perfeito, que é uma opção tributária, só de 19%. E isso daí, sem levar em consideração vale transporte, vale refeição, o risco trabalhista, os afastamentos, etc. Então, percebam que a distância é gigante
para o médico receber o mesmo valor líquido. Quem paga essa conta? Quem contrata o médico. E logo, a legislação, então, quando a gente faz um comparativo, nos traz situações que temos que atentar, porque na legislação brasileira, além desse disparate de acréscimo que vai todo para o governo, tá? Veja bem, o médico fica com 10 mil, a empresa paga uma fábula de dinheiro, 68% a mais num caso e 19% no outro, todo esse valor a mais vai para o governo e é desembolsado por quem contrata. Ainda temos o agravante que a legislação não permite a terceirização das empresas do Simples Nacional. E boa parte, quiçá a maioria das empresas de medicina, hoje está no Simples Nacional. E é por isso que eu digo que a Receita Federal está brincando de fiscalizar, porque até este momento ela não entrou para fiscalizar de forma séria as empresas de medicina, porque quando começar, imagine a avalanche de autuações que vão surgir. As empresas do Simples Nacional são proibidas, quando terceirizadas, de estarem nessa estrutura tributária. Perfeito? Então, atentem para esse segundo ponto. O primeiro foi a estrutura legal da empresa, da sua legalização. A segunda é a opção tributária a qual eu estou inserido. Só é permitida a terceirização no anexo 4, que o médico não faz parte. Bem, e diante disso, já que eu falo de terceirização, eu gosto também de falar de risco. Por quê? Porque se eu me preocupo com a minha remuneração, a minha formação patrimonial, eu tenho que me preocupar com o risco, porque o risco é seu, patrimonial ou profissional. Só que, em contrapartida, eu tenho que me preocupar também com o retorno financeiro. Por quê? Porque há um disparate de desembolso tributário quando eu sou pessoa jurídica, entre uma opção e outra, que é absurdo. E eu gosto de chamar a atenção por dois quesitos. O primeiro, o risco médico é risco médico e não tem como se proteger. Por isso que o médico deve fazer um seguro, dependendo do tipo de especialidade que ele atua. Então, não tenho como fugir do risco médico, mas do risco empresarial eu tenho como fugir. Perfeito? Monto uma empresa limitada, não monto uma sociedade simples pura, estou mais protegido dessa forma, só que eu tenho que pensar também no retorno financeiro, porque não há nada no país que dê uma remuneração maior do que um bom enquadramento tributário. Eu desafio qualquer pessoa a me apresentar qualquer investimento financeiro que dê o que eu vou apresentar aqui, e olha que isso já foi apresentado para a maior agência da XP Investimento, numa palestra que eles me convidaram, e eu fiz esse desafio a eles, provar que há algum investimento que dê mais do que um bom planejamento tributário. Então, para vocês entenderem, a estrutura das possibilidades da atuação médica hoje, elas permitem ao médico atuar como autônomo, risco absoluto, perfeito? Como pessoa física, todo o meu patrimônio está comprometido, ou como empresa. Quando eu atuo como empresa, eu tenho riscos absolutos, se o enquadramento for mal feito, se a legalização for mal feita, ou então controle de risco, se o enquadramento for adequado, se a formação legal da empresa for adequada. Perfeito? Então, se a estrutura da empresa for bem montada, os controles societários bem constituídos, o médico está protegido enquanto empresário. O patrimônio, então, dele, pessoal, não responde em primeiro momento, diferente das sociedades civis simples pura e da autonomia. Perfeito. Então, a atuação como pessoa jurídica, que é o interesse da gente hoje, não pode ser confundida na tipologia societária. Vocês já devem ter percebido que eu disse, poxa, risco, retorno, são duas coisas diferentes. Nos tipos societários é que eu protejo o meu patrimônio. Quais são os tipos societários, então? Os tipos societários são sociedade anônima, limitada comum, a antiga EIRELI, que virou a unipessoal, a sociedade civil, que normalmente o médico é simples pura. Aqui eu protejo. Qual é a maior proteção de todas? Sociedade anônima. Qual é a segunda? Limitada.
qual é a terceira sociedade civil. Então, tipos societários falam sobre a proteção que o médico tem. É tipo o para-choque, que é diferente de regimes tributários. Quais são os regimes tributários? Regime tributário não fala sobre proteção. Regime tributário fala sobre retorno financeiro. São lucro presumido, lucro real, simples nacional. Sendo que o médico hoje, dentro do lucro presumido, tem 3 possibilidades. Lucro presumido normal, equiparação hospitalar para clínicas e uniprofissionalidade para consultórios. Lucro real, normalmente clínicas de médio e grande porte, planos de saúde, hospitais, etc. E simples nacional, o médico está em dois anexos. Ele entra no anexo 5º, podendo ir para o 3º. Disparado o mais barato, até cerca de 60 e poucos mil reais mensais. Mas o que eu chamo a atenção é que tipos societários são diferentes de regimes tributários, tipos societários protegem, regimes tributários botam dinheiro no bolso. Então, beleza. Vamos avançar. Você tem que entender, então, que se eu quero me proteger e se eu quero optar por um retorno melhor tributário, eu tenho que atentar para a legalização da minha empresa, porque ela é que é o pilar de sustentação de toda essa possibilidade. Então, eu legalizo, formalizando o que eu legalizei na escrita, nos materiais da Constituição da sociedade, e materializo isso no mundo dos homens. Perfeito. Então, se eu materializar algo que eu estudei bem, a legalização, e formalizei de forma adequada, estou bem, tanto tributariamente, para obter dinheiro, quanto legalmente para me proteger. Se eu não fiz esse dever de casa, esquece. Vai dar problema um dia. Perfeito? Ou já está dando. Você não está vendo, é igual, desculpem, câncer de próstata, né, que vai te comendo e você nem sabe o que está acontecendo. Um dia, estoura e a coisa aconteceu. Você foi a vida inteira sem perceber que estava simplesmente torrando o seu dinheiro num risco magnífico. Um dia, você percebe que há anos, há mais de uma década, eu venho perdendo uma fábula de dinheiro e não vai ficar feliz. Então, unindo com essa questão da formalização, vem a parte financeira agora. Quais são as possibilidades, as opções tributárias que o médico tem? Percebam, posso atuar como pessoa física sem livro caixa, posso atuar com livro caixa, deduzindo as despesas permitidas em lei. Posso estar no Simples Nacional em 2 anexos, no lucro presumido em 3 anexos, ou no lucro real. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. E eu gosto de dizer o seguinte, se eu tenho 8 possibilidades tributárias, para a mesma atuação minha, não é possível que alguém, sã consciência, psicologicamente hábil, imagine que todas elas deem um resultado semelhante. E o resultado é muito diferente. Para vocês terem uma noção da situação, isso daqui é a situação de uma tributação nominal. As alíquotas que vocês ouvem falar, o ISS é 5%, o PIS é 0,65%. Só que essas são alíquotas nominais que, quando incidem sobre a base, causam alíquotas efetivas. Vocês já devem ter ouvido no mercado financeiro ou financiando um veículo que a pessoa fala, esse alíquota é efetivo, esse alíquota é nominal. A efetiva é que interessa. É efetivamente o que cabe no teu bolso. Então, eu vou voltar aqui. Vejam só aqui, por exemplo, no Simples Nacional, anexo 3º. A alíquota mínima nominal é 6%, a máxima é 17,51%. É isso que o contador vai dizer, essa é a alíquota. Só que quando você vai pegar o tributo, dividir pela receita, que é a base, você vai transformar aqueles 6 em 8,33 no mínimo e em 24,32 no máximo. Vejam o disparate. 6, 17,5. 8,33, 24,32. Olha quanto dinheiro se está perdendo quando não analiso pela alíquota efetiva. Só que isso não é o pior. O pior é quando você compara a melhor opção da pior opção. A melhor opção efetiva, numa estrutura em que eu tenho uma receita em base percentual 100, para ficar fácil, e uma massa salarial de 28%,
eu tenho 8,33 a menor tributação e a maior, a mesma empresa, 29,56. Perceberam qual é o investimento que retorna 21,23 para você todo mês, sobre a sua receita total. Não há no mundo um investimento perfeitamente linear assim. E veja, eu estou falando de 354% de diferença entre os 8,33 mais 8,33 mais 8,33 mais um pedaço, dá 354% de diferença. Então, invista num bom planejamento, porque se a onda agora é pejotização, não é, que é a terceirização, você tem que atentar para isso, não só nela, mas também na pessoa jurídica que você possui. Perfeito? Porque se você não se dedica a isso, está perdendo rios de dinheiro. Logo, preocupe-se em saber diferenciar a alíquota nominal de alíquota efetiva. É isso que você faz na sua vida, é isso que se faz nos investimentos, é isso que eu faço na hora de comprar uma casa, um carro, e então na parte tributária tem que ser feita dessa forma. Bem, e então a gente vai avançando e retorna a característica da sociedade médica, que médico é médico em todo lugar. Médico não pode se despir da figura de ser médico. Médico é igual ao militar. Militar é militar em todo lugar. Médico é médico em todo lugar. Médico militar, então, tem duas vezes duas roupas que não se despe. Então, nesse sentido, você tem que saber que a Constituição brasileira diz o seguinte: ninguém pode alegar ignorância à lei para justificar o seu descumprimento. Logo, médico é médico em todo lugar, não pode descumprir, em hipótese nenhuma, o Código de Ética da Medicina, nem quando ele está dormindo, nem quando ele está sonhando. É diferente de mim. Eu durmo tranquilo, sonho tranquilo, não sou contador em todos os lugares, não estou nem aí para os que me incomodam na hora que eu estou jantando com a minha esposa. Podem ter problemas homéricos de dinheiro, podem ter problemas homéricos de autuação tributária. Eu estou me borrando para aquela pessoa que está na mesa do lado. Mas o médico, quando está lá e aquela pessoa do lado começar a passar mal, o médico para, bota a mão na cabeça e fala: ai, meu Deus do céu, eu pensei que eu ia ter uma noite calma. Porque no seu código de ética você tem que atender aquela pessoa. Então, eu continuo comendo, pacatamente olhando aquela cena e falei: coitado, não é medicina, né? O cara é médico. Eu conto a história de uma grande amiga nossa, que é médica militar dos bombeiros, ela é ginecologista, foi tirar férias, estava grávida de 7 meses, foi tirar férias com o marido, lá em Maceió, salvo engano, naquele passeio sonhado de bugre na beira do mar, vê uma multidão. O que era? Estavam tirando um afogado. Imagina, médica, bombeira, tirando um afogado. Aí ela olhou para o marido e falou assim: meu Deus do céu, isso é um carro. E o detalhe, com um filho de 2 anos e meio. Ela mandou o cara parar o bugre, saltou do bugre, foi lá fazer aqueles negócios lá no peito, tentar reanimar. Infelizmente, ela contando que ficou lá 30 e poucos minutos, mas não deu para reanimar, a pessoa veio a óbito. E aí eu falei assim: André, infelizmente, você é médica e você é militar. Que coisa horrível, né? Ainda grávida. Essa é a questão da medicina, perceberam? Então, agora imagine o seguinte: é médico e ainda é pessoa jurídica que não pode dizer que não sabia que tinha que pagar tributo e emitir uma nota fiscal. Não posso alegar isso. Logo, preocupe-se com essa questão, porque você tem ainda a prerrogativa do Código de Ética, que diz que você não pode ser incompetente, você não pode causar dano ao seu paciente, você não pode ser negligente, você não pode, porque a responsabilidade é sempre sua. E eu fiquei assim, apavorado com o evento de sábado, porque assim, foi realmente um evento do pânico, né? Foram palestras só para o médico sair dali deprimido, com a cabeça para baixo, só assim, Código do Consumidor, você não pode isso, você não pode aquilo, não teve um momento que você pode fazer isso, você pode, etc. E assim, e por causa disso, eu chamo a atenção que o médico tem 2 prerrogativas além da terceira. Primeiro, ele é médico. Segundo, o Código de Ética determina que ele não pode ser incompetente. Terceiro, ele é pessoa jurídica, não pode alegar ignorância. E aí vem a 4ª e a 5ª, eu tenho que me proteger e eu não posso perder dinheiro. E isso é saber pejotizar, saber terceirizar uma empresa. Então, você, como médico, não pode confundir a sua responsabilidade tributária
com a responsabilidade de ser médico. Porque médico, eu sou médico em qualquer lugar, você não vai se proteger, a não ser com seguro. Mas você pode se proteger dentro da sociedade, colocando uma proteção máxima lá dentro, se por acaso você é um cirurgião. Agora, se eu sou início de carreira e trabalho com risco baixo, como diz um amigo, um grande cliente, amigo particular, que me ensinou muita coisa nos 15 anos de convivência com ele, ele disse assim, sabe, Miguel, eu me formei em medicina na época que a gente não precisava ter muito dinheiro. Quando eu fui ao mercado, não sabia nada. Então, abri meu primeiro consultório, valia tudo para conquistar a minha carteira de paciente. Dedo no olho, chute na canela, facada nas costas. Então, funciona assim. Se você está início de carreira, não tem patrimônio, não tem nada a perder, talvez o risco para você seja muito mais fácil de encarar do que aquele médico que é um cirurgião. Aquele não pode, com 60 anos de idade, aquele não pode, já constitui o patrimônio, depende da medicina, não pode encarar o risco como uma pessoa que saiu da residência agora, por exemplo. São situações diferentes. Então, não confunda. A sociedade limitada, em hipótese alguma, vai proteger o médico da responsabilidade com seus pacientes. Protege ele no ramo e na estrutura empresarial, nos passivos que ele obtém como empresário. Saiba, então, utilizar a sua PJ a seu favor. Exemplos. Primeiro, tem que fazer seguro. Faz dentro da empresa, é mais barato. Tem que comprar um carro. Procura um agente bom de veículos 0 km, compra carro em frota, branco ou preto, faz o seguro de carro de frota, vai sair mais barato. Faz um financiamento dentro da pessoa jurídica, vai sair mais barato. Então, use a PJ a seu favor. Porque se você é obrigado a tê-lo, para que só tê-lo? Usufrua dos benefícios. Então, saiba o que é ter uma pessoa jurídica e saber o que são os benefícios. E nesse quesito, já que a gente fala sempre que a sociedade médica é um risco muito acima das outras sociedades, preocupe-se com o risco. Só que surge a questão de que o risco é difícil de ser medido, porque é algo que não é palpável, é algo intangível. Então, eu não posso mensurar risco com valores absolutos. Então, sinta o risco. Se você sente o risco, saiba separar o seu risco. O risco ele se divide basicamente, de forma comum, em duas esferas. O risco pessoal e o risco patrimonial. Só que o patrimônio é da pessoa. Então, o risco pessoal é você ter uma mancha na sua integridade, na sua imagem, ter proibições de executar a sua atividade. Qual é o risco patrimonial? É perder meu patrimônio, apreenderem, tornar ele indisponível, retirar ele de mim. Mas saiba que é a pessoa que faz o patrimônio, que é a mão de obra dela, mesmo sendo PJ, que constitui o patrimônio. Então, saiba lidar com essas duas esferas. E ao longo do tempo, você vai perceber que a família é fundamental para proteger o patrimônio. Se você for daqueles antigos tradicionais que mantém todo o patrimônio no seu nome para que um dia faça a sucessão, toma um pouco de cuidado. Porque no momento de ter uma apreensão, esse patrimônio que vai ser apreendido. A família vai ficar sem nada. Então, dependendo, claro, da estrutura funcional que eu tenho. Então, tome um pouco de cuidado com essa relação risco pessoal, risco patrimonial. Bem, então, como é que se comporta o risco dentro de uma pessoa jurídica, dentro de uma pessoa física, mas principalmente na terceirização, nas empresas, já que eu estou falando de PJ? Eu tenho, basicamente, o INSS, que vocês não devem dever nunca. Se eu estou duro, não vou pagar algum tributo, não, deixe o INSS por último, porque o INSS, quando se deve, ele executa imediatamente o sócio e a sociedade. Ele não tem a barreira de executar a sociedade primeiro. Só que os tributos municipais e federais não funcionam dessa forma. Estou devendo imposto de renda, estou devendo ISS, eles obrigatoriamente têm que executar primeiro a sociedade, você tem tempo para se organizar, quitar, parcelar, fazer alguma coisa, e em segundo momento, se ele não conseguir nada com a sociedade, ele vai ao sócio. Tem muito tempo, o advogado pode interromper durante um tempo essa execução. No INSS, não funciona assim. Então, faça uma escala hierárquica sobre o que você tem que bloquear
porque o INSS é importante nessa visão para você não perder tempo, patrimônio, etc. Bem, e aí, rapidamente, para vocês entenderem, a sociedade limitada é uma sociedade que tem várias vantagens, porque ela é uma pessoa que nasceu, embora jurídica, ela tem vida própria, não se confunde com as pessoas que a compõem. Ela, então, assume dívidas, ela assume riscos próprios, etc. Dessa maneira, eu posso observar essa sociedade tendo algumas vantagens, porque o meu patrimônio não fica totalmente exposto, e nem da pessoa jurídica em determinados casos, se ela for bem montada. A responsabilidade de cada sócio, então, passa a ser restrita. Dessa forma, como eu posso distribuir o lucro desproporcional às cotas, se a empresa é familiar, tire as cotas daquele médico que tem mais patrimônio, bota pouca cota nele, bota mais cota em quem não tem. Porque, dessa maneira, você pode tentar evitar um aceleramento, vamos dizer assim, que o fisco chegue mais rápido ao patrimônio familiar. Bem, os sócios respondem por tudo que eles colocam de cotas. O patrimônio dos sócios não responde, em primeiro momento, pelas dívidas da sociedade, porque a sociedade é autônoma. Bem, e eu tenho as sociedades simples pura, que a maioria dos senhores deve ser. Então, eu sugiro que peguem o contrato social de vocês, leiam. Logo no início está escrito, é uma sociedade empresarial, então é limitada. Se estiver escrito, é uma sociedade simples pura, é risco total. A figura do sócio se confunde com a figura da sociedade, porque eu não tenho vínculo empresarial e os sócios atuam diretamente com a sua pessoa, como pessoa se confunde a sociedade. E os sócios respondem de forma ilimitada pelas dívidas contraídas pela sociedade. A distribuição dos lucros também pode ser desproporcional das cotas, com a diferença do risco absoluto. A maior parte das empresas médicas é esse tipo de sociedade, porque é muito mais fácil de legalizar. Eu gosto de dizer que é um tipo de sociedade que deve ser utilizada para consultórios de baixo risco, clínica geral, uma pediatria, mas nunca de alta complexidade. Clínicos que fazem tratamentos, procedimentos estéticos, cirurgia, etc. Okay? Esses não devem optar por esse tipo de sociedade. Outros médicos que eu indicaria a evitarem esse tipo de sociedade, se for possível, são anestesistas, porque o risco é alto. Então, a gente viu os tipos societários, são os principais na medicina, vamos ver as opções tributárias rapidamente, para não me alongar muito. Primeiro, o Simples Nacional. O Simples Nacional só vale a pena nas sociedades médicas, imediatamente, sem fazer conta, quando eu tenho uma massa salarial, ou seja, folha de pagamento, prolabore, férias, tudo somado, FGTS, INSS, somei tudo, ele dá no mínimo 28% da receita bruta, de 28% para cima. Aí o Simples não precisa fazer contas, até uns R$70 mil, ele vai valer a pena. Fora isso, tem que fazer muita conta. Então, de forma rápida, alguns números são os seguintes. Se eu não atingir esses 28%, eu caio no tal do anexo 5º. Perfeito? A menor incidência vai ser 15,50% de toda a receita e a maior incidência 24,50%. Ok? Então, 24,25%, desculpe. Se você parar para observar a comparação com o anexo 3º, que é 8,7%, eu estou dizendo que a menor diferença vai ser 8,75%. Todos os meses eu estou rasgando 8,75%. Já, se eu atingir os tais 28%, eu estou... desculpe, rasgando não, eu estou economizando 8,75% sobre lucro presumido. Aqui, eu estaria economizando 18,50%. Perfeito? Então, vejam as diferenças de alíquota que fica no seu bolso. Se eu... então, encerro o Simples, venho aqui para as sociedades com tributação equiparada ao hospital. Agora, vamos imaginar que você seja um médico sócio de uma clínica que faz procedimentos, tratamentos. Perfeito? Não preciso de internação.
mas eu estou adequado à RDC 50 da Anvisa. Leiam lá o que é que ela determina. Não é muito grande, os capítulos que falam sobre quem pode ser e a estrutura que tem que ter. Nesse sentido, não vou me ater à lei, porque não é o caso dos senhores, mas lá está escrito que esses tipos de atividade médica são equiparadas a hospitais. Vejam o que eu vou falar agora, são serviços médicos de extensão hospitalar. Entenderam? Logo, por serem serviços médicos de extensão hospitalar, são equiparados na tributação a hospitais. Isso aqui é o maná dos deuses para as clínicas, e a maioria não sabe se adequar a isso daqui, não é simplesmente virar e falar, eu vou fazer dessa forma. Escrita contábil, formalização fundamental nos instrumentos legais dela, e dessa forma, eu tenho regras que o Supremo Tribunal de Justiça, em 2019, bateu o martelo, bateu de frente com a Receita Federal, e a Receita Federal fez assim, ó, engoliu a seco, mas teve que aceitar. Se for dessa forma, para vocês terem uma noção, a tributação cai para quase 1/3 da tributação do lucro presumido normal. Perfeito? Para terem uma noção, a base presumida do lucro presumido normal é 32%, se for dessa forma é 9% para imposto de renda e 12% para contribuição social. Juntando as duas, daí 10,80%. 32% para 10,80%, para 11%. Vejam só a diferença. Aí entramos agora nas sociedades uniprofissionais, que são as sociedades simples, são aquelas que eu digo só vale a pena se for consultório. Só vale a pena, não. É para consultório, mas só vale a pena para consultórios que não tem risco. Atendimento assim, cara crachá. Essas sociedades são obrigadas a serem constituídas por 2 ou mais médicos da mesma profissão, e de preferência da mesma especialidade, e eles assumem total risco sobre tudo. Perfeito? Vale a pena quando? Quando eu não tenho risco, porque essa sociedade ela é 5% mais barata, porque não paga o ISS dos 5%. Ela paga ISS fixo por profissional. E aí, para terem uma ideia, é 89,08 por médico, até 5 médicos. Se for uma sociedade de 6 a 10 médicos, 133,63 para cada um, e assim sucessivamente. Faturei R$1 milhão, não interessa, 89,08. Entenderam? Então, eu economizo 5%, e é uma sociedade que acaba tendo uma tributação muito interessante para consultórios, que não tem risco. A organização dela tem que estar, aliás, a estrutura dela tem que estar organizada com determinantes que a lei obriga, tipo, a produção os fatores que tem lá não podem se sobrepor sobre o trabalho individual do médico, ou seja, a existência daquela sociedade depende do médico, não pode ter auxiliares, eu não posso utilizar limitada, tem que ser sociedade simples pura, eu não posso utilizar marca fantasia, não posso fazer comercial violento de empresa, tem que ser do médico sempre. Então, tem umas características que tem que se tomar um pouco de cuidado no momento da legalização e também da execução, assim como a sociedade de equiparação a hospitais. Bem, então, cuidado com o contrato social. É ali que nasce a coisa. Esse negócio de pagar... eu estou procurando baratinho. Quanto custa? R$3.000 o contratinho. A legalização da empresa. Pensa bem, o barato sai caro. Porque você paga R$3.000, o que se faz? Ctrl+C do que está na internet, Ctrl+V, você vai pegar 10 contratos, tudo igual. O cirurgião plástico está igualzinho ao médico que acabou de sair da residência, está lá num consultório pequenininho, porque disseram que ele tinha que ter um PJ e ele abriu. É igualzinho. Como pode? O risco é diferente, a intenção é diferente, tudo igual. Pois é, mas é assim que funciona. Perfeito? E muito cuidado com o seu patrimônio, porque se você não tiver cuidado com o seu patrimônio, realmente você pode ter complicações seríssimas lá na frente. Aprenda desde o início, para os mais novos, a formar o seu colchão de amparo. Quando você chegar a 60 anos, quanto você gostaria de receber sem trabalhar? Então, para de gastar agora, investe no mercado, faz o seu colchão, quando você tiver 60 anos, diminui seu trabalho. Porque se você não fez isso, você pode
está mal na fita. Às vezes, vale a pena passar por um concurso público, ser um médico militar. Ah, mas ganha tão pouco. Ganha pouco agora, né? Lá na frente você vai se reformar, você vai ganhar bem, porque você vai se reformar, vai sair na flor da idade, aos 40 e poucos, 50 e poucos anos, com o seu consultório, etc. Pense bem na maturação lá na frente, porque a medicina é uma profissão que desgasta muito a mente e o corpo, e ela coloca o patrimônio na frente como risco absoluto. Então, pense muito. Às vezes, né, o médico faz anamnese, vale a pena contratar um bom especialista em finanças particulares para fazer uma anamnese contigo. O que você quer? De onde você vem? O que você pretende? Etc. E a escrita contábil é importantíssima. Cuidado com coisas que não representam a obrigação que se determina hoje em dia na legislação tributária. Você vai pagar uma conta muito cara, porque isso pode ser destrutivo. Atenção a 3 pontos fundamentais que saíram recentemente. Para finalizar, prometo. Primeiro, pagamento de prolabore dentro da sociedade de pessoa jurídica é obrigatório, segundo solução de consulta da Secretaria da Receita Federal, COSIT. COSIT significa para todos, tá certo? É obrigatório. Então, se remunere, nem que seja pelo prolabore mínimo, para poder distribuir o resto tudo de lucro. Senão a Receita Federal não vai admitir. Solução de consulta 120. Indícios de movimentação financeira incompatíveis na sociedade do lucro presumido, nas sociedades do Simples Nacional, está no plano anual de fiscalização de 2017, que a Receita Federal vai pegar toda a movimentação financeira da pessoa física, toda a movimentação financeira da pessoa jurídica e vai comparar com a receita oferecida à base de cálculo dos tributos. Se uma não for compatível com a outra, vão entrar numa fila de malha fina. Muitos confundem a malha fina achando que a malha fina é aquilo que eu fui chamado no fisco. Não, você pode estar na malha fina sendo fiscalizado e nem sabe. Malha fina é o conjunto de ações do fisco sobre um contribuinte. E a maioria absoluta da malha fina são secretas. Ou seja, você não sabe que aconteceram. Então, tome um pouco de cuidado com essa questão de movimentação financeira e tome muito cuidado com a distribuição de lucro. Se você é uma pessoa inserida no Simples, pessoa inserida no lucro presumido, a Receita Federal determinou também nessa solução de consulta 120 e no plano anual de fiscalização que é obrigada a escrita contábil nos padrões obrigatórios da legislação brasileira atual. A maioria das empresas brasileiras de medicina não está com escrita contábil. Tome cuidado, e muito menos as de lucro presumido. Veja com o seu contador, solicite isso e guarde consigo, porque se um dia ele tiver um treco, você pode se ver complicado. Então, terminou o ano, passou o 6º mês, pede para ele e guarda contigo. Você tem que guardar 5 anos. Se for lucro presumido, está no ambiente do ECAC. Tenha certeza que ele enviou para a Receita Federal, porque se ele não enviou, você pode ter problemas. Ok? Bem, então era isso que eu tinha para hoje, senhores. Espero que tenha sido útil. Hoje eu estou com menos de energia do que os outros dias. Já é final do dia, então foi um dia complicado. E é isso. Miguel, com certeza parabéns aí para você, né? Mais uma palestra maravilhosa aí que eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes nessa sala realmente ficaram com uma pulga atrás da orelha, né? Em relação a muitas coisas. E eu te digo que a cada momento que você vai falando, eu vou me vendo no consultório, vou me vendo no recebimento lá da minha reforma do militarismo e vou me vendo em várias outras situações. Então, verdadeiramente, esses alertas são dignos mesmo, né? E aqui vai uma colocação, né? Os nossos pacientes, eles nos procuram conforme a nossa especialidade, né? E muitas das vezes nós não procuramos o especialista para nos atender nas diversas áreas em que provavelmente a gente sempre precisa, desde o primeiro momento, antecipando aos problemas, né? Mas, como de costume nas nossas reuniões, nós agora abrimos para pergunta para alguns colegas que têm os seus diversos dúvidas e colocações. Então, com a sua permissão aí,
eu gostaria de pedir a ajuda da Simone para ver se tem algum colega que já tenha levantado a mão que esteja aí com solicitação. Doutor Pina. Acho que o Pina. Doutor Pina, por favor. Eu estou procurando aonde levanta a mão aqui, não estou achando. Mas eu levantei e alguém viu aí. Foi muito bom. Mas tem que agradecer a Somerge e a SOMEI por a gente ter essas palestras. Realmente é fantástico o aprendizado que a gente consegue obter nessas apresentações que têm ocorrido às quartas-feiras. E parabenizar mais uma vez o professor Miguel pela excelente explanação, né? Nos deixa muita dúvida, né? Porque o tema realmente é espinhoso, né? Eu queria perguntar para o senhor em relação a essa caracterização das clínicas pela equiparação a hospitais. Como é a tributação? Ela só é permitida ao lucro presumido? Pode ser pelo Simples Nacional também? É uma dúvida doutor, que eu acho que é interessante a gente esclarecer. sim, a clínica ela pode estar tanto no presumido quanto no Simples Nacional. Só que quando ela consegue a equiparação para o lucro presumido, na maior parte das vezes, a não ser que ela tenha uma folha de pagamento gigante, não vale a pena estar no Simples Nacional, porque se reduz em 1/3 a 1/3 a tributação. E, normalmente, as clínicas têm uma estrutura não tão custosa quanto um hospital. Ok? Então, elas podem estar no Simples Nacional ou no lucro presumido. Mas a equiparação hospitalar, essa vantagem da RDC 50 é para o lucro presumido. Certo. Ok, obrigado. E qual é o mínimo do Prolabore? Minha esposa está querendo Qual é o valor mínimo? R$ 1.212. É um salário 1.212. mínimo. É um salário mínimo. Isso. Ótimo. Ok. Valeu, parabéns, viu? Muito obrigado aí pela sua apresentação. Obrigado, Zé Miguel. Simone. Não percebi nenhuma outra pergunta nesse momento, doutor Rômulo. Então... Doutor Gilberto dos Passos. Não é isso? Não sei. Não é dele, não. É a minha mão que levantou. Bem, então, enquanto as pessoas estão pensando que estão todos anestesiados, a verdade é essa. Então, eu queria lhe fazer uma colocação. Nós temos a proteção pela escolha, né? Não só do tipo de empresa, quanto também o tipo de tributação. E o ganho, evidentemente, do que a gente pretende fazer. Quando nós estamos no modelo em que eu posso optar por CLT ou então pela pejotização, Rômulo, quanto àquelas coisas que a gente considera vantagens de uma CLT, tá? Isso estou falando CLT. Férias, 13º, INSS, se acontecer alguma coisa e tudo isso. Como é que eu faço essa analogia, professor, em relação à pejotização, como aconteceu e virou um vilão, né, no meio médico, todo mundo quer pejotização e não sei mais o que e tal, e deixou-se de ser o CLT. Como é que é essa análise que a gente tem que ter em relação a isso, por favor? Então, doutor, na realidade, nós quando somos CLT, a grande vantagem que a gente tem é a segurança de ser demitido e ter cumprido um aviso prévio. O fundo de garantia é uma ilusão para todos nós, porque o fundo de garantia é 8,5% que a empresa coloca e, na realidade, ela diminui o salário da pessoa. É matemática. Quem paga diminui o salário para depositar 8,5%. Férias e 13º é quase que a mesma coisa. O que foi feito um estudo há algum tempo atrás, recentemente, que constatou que os médicos PJ estão ganhando mais do que os médicos CLT. Isso é simples de entender, muito simples. Por quê? Porque a empresa deixa de perder 68% que vai para o governo, e desses 68%,
nada vai para o médico, porque eu estou falando de imposto de renda, INSS patronal, INSS do médico, tudo vai para o governo, e o médico tem que fazer uma conta muito simples com uma pessoa de finanças do lado, que é o seguinte: quanto eu ganharia, quanto eu precisaria ganhar como PJ para pegar e colocar no investimento 8,5 todo mês, ter 1/3 a mais de férias e ter um 13º. Isso é muito simples. E os médicos que são PJ estão ganhando quase 25% a mais do que os médicos CLT. Então, o raciocínio era o seguinte: achar que você está na iniciativa privada e está protegido é um ledo engano. Porque quem quer te demitir vai te demitir, pagando indenização ou não. Veja o que aconteceu nas grandes redes hospitalares quando a lei da terceirização surgiu. A quantidade de médicos demitidos, médico que tinha 15, 20 anos de casa, pagaram as indenizações. Vai para a justiça, amigo. Foi o que aconteceu. Sai mais barato. Então, cada caso, doutor Rômulo, é um caso distinto pelos benefícios que se tem no empregador. Eu indico sempre fazer contas e ver quanto eu preciso ganhar com o PJ. Entendeu? O grande problema que a gente tem hoje é que o médico, no Brasil, é a profissão com mais vínculos per capita que existe, segundo a Associação Brasileira, além do médico ser a profissão que mais trabalha em horas continuadas, segundo a Associação Brasileira, 53 horas de trabalho contínuo. E eu gosto sempre de falar o que é trabalho contínuo. Trabalho contínuo é sentado no bumbum, olhando o paciente sem parar, num centro cirúrgico de um lado para o outro. Eu, no meu escritório, levanto, tomo café, desço, compro chocolate, subo, vou passear. O médico é direto, é assim, é direto. Tanto é que a pressão psicológica dentro do médico é demais, e não foi espanto para mim quando veio a notícia de que as profissões que mais têm de suicídio hoje, a medicina está entre elas. Por quê? Justamente por essa pressão que existe dentro do ambiente de trabalho. Por isso que, assim, na minha concepção, achar que está protegido por uma CLT hoje tem que ser repensado. Porque você tem instrumentos de se proteger legais, um bom seguro, uma boa previdência privada, uma boa previdência pública, você tem como se proteger. Hoje a gente tem vários instrumentos financeiros. E, basicamente, se você só busca estabilidade, a minha triste notícia é que não existe no país mais estabilidade em profissão alguma. Tá? Com carteira assinada, esquece isso. Só no setor público. Então, passa num concurso. Entendeu? É basicamente isso. Você complementou a minha outra pergunta, que seria justamente no planejamento de vida, né? Em relação a você, na pejotização, justamente isso, uma previdência privada, o seu seguro, né? A sua aplicação. Há pouco tempo, não me recordo onde foi que acho que foi alguma coisa de finanças que eu estava assistindo, e justamente alguém fez a colocação, né? O meu médico, como qualquer outra pessoa, você tem que ter a tua atividade profissional, né? Que você vai ser remunerado por ela, você tem que ter o teu patrimônio e você tem que ter investimento. Acho que é você mesmo, né, Miguel, se eu não me engano. Né? Essas três coisas que são fundamentais para que a gente tenha. E, verdadeiramente, nem sempre se pensa dessa forma. E nos preocupa até porque, como a gente falou lá no final de semana, conversando com um amigo que é o diretor da faculdade de Campos, né? Você veja que hoje uma adolescente de 15 anos está entrando na faculdade de medicina. Além da parte emocional, da parte da imaturidade, tudo isso, ela sai muito cedo. Também chamou muita atenção que da turma toda, lá 70% era de sexo feminino, né? Quer dizer, meninas, propriamente meninas entrando na faculdade. Aí aquilo, nem sempre a gente tem, e não vai ter mesmo, esse tipo de comportamento, de ensinamento dentro de uma faculdade de medicina, porque, efetivamente, nós sempre lidamos com a situação de dinheiro e a situação política, que o médico que falava em dinheiro, o médico que falava em política, ele não era um bom médico, não era um bom cientista. E, na verdade, a gente sabe que isso tudo faz parte do complexo chamado medicina, chamado relação médica e médico-paciente, né?
visto que uma das coisas que também foi colocada, até foi na minha apresentação, que quando no momento, né, em que vai se pedir alguma indenização para o médico, né, a vida é tudo, a vida é a maior de todas e coisa parecida. Mas na hora da remuneração não se pensa dessa forma, né? Então, acho que a gente tem muito que repensar mesmo em relação aos fatos que você colocou. Como é que você vê hoje, em termos da sua experiência como um todo e também nas suas apresentações, a relação que existe, que eu comentei agora, dessa galera mais jovem, até mesmo nós, em relação a procurar vocês, especialistas, para nos orientarem nesse ponto? Então, doutor, o grande problema que existe hoje é que todas as profissões estão sendo influenciadas pelas mensagens que a gente vê na internet, no YouTube, que você vai ficar rico quando começar a trabalhar e você vai ficar bilionário quando tiver 60 anos e qualquer um pode ficar podre de rico utilizando a internet. Então, eu vejo que, em primeiro lugar, os médicos que saem de uma faculdade não têm a menor noção, zero, do que vão enfrentar. O médico não é preparado para o mercado de trabalho e muito menos para ser empresário. Tá? Esse é o primeiro ponto. Isso é preocupante. O segundo ponto é que, além deles não estarem preparados, eles, como não estão acostumados com remuneração adequada, por enquanto, eles buscam o baratinho. E, ao buscarem o baratinho, eles se acostumam com o baratinho ruim. E, então, eles se afastam, eles preferem pagar e não usar o conteúdo que eles estão pagando. Ele só vai observar isso lá na frente. Isso, para mim, é preocupante, porque eu tenho pouquíssimos médicos novos no escritório em relação à carteira de médicos que eu hoje auxilio. Tá? Por outro lado, eu vejo médicos que hoje beiram 45 anos, de 45, entre 42 a 52 anos, mais conscientes do que os mais antigos e muito mais conscientes do que os mais novos. Então, são médicos que já perceberam que, se não fizer esse colchão de amparo, eles podem se dar mal. São médicos que utilizam mais a prerrogativa do bem-estar deles do que os médicos mais velhos e os médicos mais novos. São médicos que fizeram uma roda social que eu diria que é mais interessante. Não vou falar mais saudável, mas é mais interessante porque falam sobre vários assuntos. São médicos que estão preocupados em discutir finanças, são médicos que estão preocupados em discutir técnica, são médicos que estão preocupados em buscar uma referência a onde tirar férias com a família. Então, acaba sendo, eu acho, que uma geração lá na frente mais adequada. Vamos dizer. Agora, os mais novos me preocupa muito. O médico que está dentro da faculdade, eu acho que as faculdades deviam pensar muito, mas muito, muito em levar assuntos relacionados ao que eles vão ver no mundo real, prático. Porque não é medicina só que eles vão viver de tomar conta de um CNPJ, se preocupar com as finanças deles, o risco de tomar uma ação de um paciente, entendeu? Então, isso me preocupa, eles não procuram. No meu escritório, eles não procuram muito. Ok. Doutor Sérgio Pina está inscrito de novo, e depois doutor Lincoln. Doutor Pina, por favor. A noite de hoje, nós temos dois grandes eventos, né? Um nós estamos participando agora, que é essa brilhante palestra do Dr. Miguel, e o outro, mais tarde, a vitória do Flamengo contra o Atlético Paranaense, que também será um grande evento na noite de hoje. Mas, professor, sobre terceirização, né? O senhor falou que a empresa optante pelo Simples Nacional, ela não pode terceirizar, ou ela não pode ser terceira. Explica melhor. Ela não pode ser terceira. Ela não pode ser contratada como terceirizada. Agora entendi. Tá. Obrigado. Isso. Nada. Ok. Obrigado. Doutor Lincoln, por gentileza.
Não, no caso, é aproveitar, primeiro, para cumprimentar realmente o professor, foi brilhante, realmente. Eu estou tendo, pela primeira vez, a oportunidade de ver o professor Zé Miguel falar. Esse assunto é um assunto que a maioria de nós médicos costuma correr dele, infelizmente, que o senhor está coberto de razão. E eu, bem já no começo da minha residência, eu comecei a fazer o meu colchão, eu conversava com meus colegas, eu sempre forçava para viver com uma parte do que eu ganhava e guardar uma outra parte. Isso é uma coisa que são 40 anos dessa forma. E nós fizemos um MBA na Getúlio Vargas, nos ajudou muito, porque vários dos conceitos que o senhor colocou aí, nós só não tem familiaridade, e me ajudou muito porque a clareza das suas explicações realmente é cristalina em todos os aspectos, né? Oxalá nós tivéssemos profissionais de tanta qualidade aí nos diversos estados. E uma das coisas que nós conseguimos, num certo momento aqui em Minas, nas duas faculdades mais antigas, foi exatamente colocar um pouco disso aí que o senhor comentou muito bem. A questão da preparação do mercado, o que é um plano de saúde, o que é uma cooperativa médica, o que é uma autogestão, como se portar diante dessas situações, quais são os riscos que a pessoa corre. Essa questão patrimonial, por exemplo, é uma coisa curiosíssima, né? Eu sou um cirurgião geral, eu estou com 40 anos de formado, e eu vou falar isso aqui uma única vez, e eu tinha prometido que eu nunca tocaria nessa questão, mas eu nunca lesei uma via biliar na minha vida. Então, assim, a lesão de via biliar, ela é estatística. Eu não sou super, eu não sou alguém excepcional. Eu sou uma pessoa que me preparou bem ao longo da minha vida, e eu estou chegando aos 40 anos de formado sem ter acontecido isso. Mas a próxima vesícula que eu for operar, eu estou muito mais perto disso do que há 40 anos atrás. Então, ou seja, cada vez mais eu me encho de precaução, eu me encho de cuidados naquilo que eu estou fazendo, porque eu sempre faço, poxa, eu não sou super-homem, eu não sou milagroso, eu sou um ser humano. Eu estou dentro da estatística, e a estatística está contra mim nesse momento. Então, assim, acho que essas suas palavras realmente são absolutamente bem-vindas. Nós vamos fazer um esforço para que as faculdades abram esse tipo de discussão e esse tipo de ensinamento, e que, de certa forma, político, com algo que eu já tive a oportunidade de falar aqui nesses nossos belíssimos encontros, que é a medicina intrinsecamente complexa na sua execução, independente da sua especialidade, mas toda voltada para o curto e médio prazo. A gente é muito formatado, a cabeça do médico, para pensar no curto e médio prazo. E nós não temos a educação e o conhecimento necessário para pensar no médio e longo prazo, ou seja, que daqui a 5 anos vão chegar, daqui a 40 anos vão chegar. E como é que a gente vai estar lá, né? E também o senhor colocou muito bem, especialmente as especialidades cirúrgicas, elas são especialidades que demandam estruturação física. Então, assim, a gente tem que se preparar, sim, porque a mão começa a tremer, o olho já não é mais igual era antigamente, o seu cansaço, a sua capacidade de concentração, tudo isso. Então, ou seja, é muita sabedoria, é um momento muito especial aí que a SOMEI e a SOMEST estão nos brindando, porque essa discussão ela tem que ganhar o nosso dia a dia. Nós temos que levá-la para dentro do CREMERG, levá-la para dentro das escolas, e dar esses instrumentos para os nossos jovens. Por isso que eu disse, os super jovens e os jovens estão extremamente carentes, e o senhor, mais uma vez, foi extremamente feliz na sua observação, porque tem uma turma mais madura que, de certa forma, entendeu meio que a ferro e fogo e começa a se estruturar. Então, na realidade, não é nem uma pergunta, são as considerações. No fundo, se eu tivesse que fazer uma pergunta, isso seria até um momento muito interessante, que é o seguinte: eu vi falando aqui que a pessoa pode se proteger através de uma previdência suplementar. Eu estudei longamente esse assunto e eu nunca achei nada que fosse mais disciplinado do que eu. Então, por que eu vou pagar um terceiro para fazer aquilo que eu já faço no meu dia a dia? Tem algo diferente disso? Tem algo que pode ser a mais? Porque essa é uma dúvida que eu carrego há anos. Eu já conversei e eu já fui procurar consultores, e eu já conversei, e assim, eu nunca consegui alguém que dissesse, Lincoln,
Isso aqui te dá uma segurança, além do que você faz. Claro, eu não sou um expert em gestão econômica. Os fundos, por gestores, mestres e doutores, conseguem coisas melhores, não tenho dúvida. No macro eu vejo. Mas é isso, basicamente. Né? Só que eu tenho a questão do imposto e das taxas de carregamento, que estão sempre embutidas lá. É a única pergunta que eu teria, realmente, porque é uma dúvida que eu carrego ao longo da minha vida. Obrigado aí, gente. Nada. Então, doutor, na realidade, eu não sou especialista em investimentos, estou longe disso. Acho que quem é especialista tem que estudar muito e muito, mas existem instrumentos realmente que protegem o futuro. Só que existem instrumentos que protegem a família e existem instrumentos que protegem a gente, né? Então, a gente tem que separar essas duas contas. Os instrumentos que protegem a família, o que eu mais gosto é uma operação casada nos Estados Unidos, em que eu compro um fundo de renda fixa norte-americano, que hoje em dia, além da valorização em dólar, ele é corrigido em torno de 10% ao ano em dólar, e eu atrelo um seguro que o lastro do seguro é exatamente o dinheiro que está investido ali, e vai como seguro indenizatório para os entes queridos. Então, eu vou fazendo isso a vida inteira. Se eu vier a óbito, tudo que eu coloquei ali vem como seguro para a minha família. Ou seja, não tem tributação, porque seguro não é tributado, entenderam? Então, isso mais uma vez, fantástico. Parabéns, eu esqueci de te cumprimentar e obrigado aí. Fantástico. Fantástico. Para a família, isso é um tipo de operação que eu gosto. Agora, para mim, eu sou muito adepto ao seguinte: o que me deu mais dinheiro até hoje foi a minha atuação como docente, como professor, como empresário contábil, como consultor. E isso tudo sempre foi trabalhado por intermédio de um CNPJ. Perfeito? Da mesma forma, eu olho o mercado. O mercado, tudo que se produz, está atrás de um CNPJ. Então, eu quero ser sócio dos outros. Então, eu sou um apaixonado por Bolsa de Valores. E por ser apaixonado por Bolsa de... Somos dois. Por ser apaixonado por Bolsa de Valores, eu gosto muito de um brasileiro, que eu não vou citar o nome, que é talvez o homem mais rico do Brasil, que é o homem mais rico da Bolsa de Valores, que ele veio do nada, era tipo camelô, e começou a comprar ações que pagam dividendos. Então, eu sou um adepto dos dividendos das empresas sólidas. Pode cair pandemia, pode explodir o universo, mas essas empresas, na minha concepção de analista de mercado, que já fez análise de várias empresas de médio, grande porte, vão continuar existindo. Então, todas as vezes que tiver uma pandemia, eu digo, para mim, né? Não para os senhores, compra, entendeu? Porque os dividendos vão ser pagos da mesma maneira. Esteja a empresa valendo R$200 a ação, esteja a empresa valendo R$50 a ação, mas o lucro é dividido da mesma forma, entendeu? Então, quando ela cai, eu compro. Quando ela sobe, eu não vendo. E eu sou adepto disso, de ser sócio dos outros. E os outros pagam para mim o trabalho deles. Então, os senhores não gostariam de ganhar sobre o meu trabalho, sobre o que a minha empresa está? É muito rentável a minha empresa. Então, é isso. Então, para mim, eu sou adepto a isso. Porque quando eu vier a óbito, isole, pretendo ficar aqui uns 40 anos ainda, apesar de já ter 53, eu quero que isso vá para os meus herdeiros, entendeu? Então, basicamente, é isso. Mas isso é pessoal, pelo amor de Deus, hein? Meu caro professor, não só são absolutamente excelentes, mas para encerrar aqui com o bom humor, o senhor me lembrou muito a fala, que eu sou mineiro, que aqui nós somos cheios de fala, e é uma alegoria, uma analogia que eu vou fazer, né, que é, pensando aí na sua fala, que diz o seguinte, né, que a velhice em si, até que não é uma coisa ruim, não. Em mim é péssima. Obrigado. Excelente, vou usar essa frase. Sensacional. Muito bom. Muito bom, valeu o evento. Valeu. Eu tenho certeza que o doutor Benjamin vai falar e vai fazer alguns comentários sobre o que foi visto no sábado, a respeito do que foi comentado aqui para as pessoas que não estiveram lá, mas assim, o quadro depressivo,
né? Começou com o problema do seguro médico, da responsabilidade civil, passou depois pela pejotização, passou depois pela remuneração médica, né, Benjamin? Você deve estar aí participando aqui conosco mais uma vez, aí, atento. Eu gostaria muito que você pudesse fazer as suas considerações do que aconteceu e do que a gente está vendo aqui com esse grupo todo, que é um grupo bem diferente do que estava lá também, né? Não é fácil. Bem, o que vimos lá foram assuntos debatidos de forma magistral, né, com bastante participação da plateia, né, pessoas realmente qualificadas e assuntos que interessavam e interessam diretamente ao médico, né? Então, isso aí é um projeto do CREMERG que vai ser repetido em outros municípios, né? Creio que já em setembro estaremos em Campos e depois vamos para Búzios, né? Enfim, eu tenho a impressão que as pessoas que não estiveram lá perderam realmente, e dentre os nossos mestres e professores que estiveram lá debatendo conosco estava o professor José Miguel. Na realidade, o que eu quero falar? Eu quero falar o seguinte, Zé Miguel, você é como se fosse, vamos dizer assim, uma cópia minha. Tudo que você falou sobre investimento é o que eu pratico há mais de 30 anos, entendeu? E sem me arrepender, sem me arrepender. A ação pode estar no fundo do poço. Eu estou me lixando. Eu vou lá e compro, não quero saber. E também, deu dividendo, vamos gastar nisso e naquilo. Não, senhor, eu vou reinvestir na mesma ação que me deu aquele dividendo. Então, é isso que eu faço realmente há muito tempo. E isso, eu tive o aconselhamento de um médico, que não sei se ele está vivo, porque ele desapareceu do mapa. Ele foi morar em Caxambu, não atende mais telefone, então nem sei se ele está vivo. Se ele tivesse vivo, certamente já estaria próximo dos 100 anos. Então, ele me deu esse aconselhamento quando eu entrei para o Hospital Geral de Bom Sucesso em 1977. Então, desde então, eu faço isso, né? Então, é isso aí. A gente tem que ter esse seguro próprio, né? Que a gente mesmo faz, a nossa carteira, né? Eu tinha até bem pouco tempo, eu tinha previdência privada, até que eu cheguei, avaliei e não, eu vou tirar tudo de lá, pagar o meu imposto e tal, vou perder alguma coisa, mas eu vou investir naquilo que realmente eu acredito. Então, é isso que eu faço. Parabéns a você pelos ensinamentos de hoje. Creio que a nossa plateia aqui ficou muito satisfeita com o que eu vi. Obrigado, Benjamin, professor Zé Miguel, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se é pertinente, não, entendeu? Mas eu vou fazê-la lembrando aqui que a gente tem um presidente da AMB, de todas as associações e tudo, doutor Ramon, doutor Benjamin, doutor Ronaldo, doutor Pina, todos assim. Nós somos loucos ou irresponsáveis quando a gente assume a presidência de uma associação em que a gente não ganha nada. Quais são os nossos riscos? Então, o grande problema das associações... Doutor Lincoln gostou dessa pergunta, pelo perfil dele. Então, em tese, os dirigentes das instituições sem fins lucrativos, eles têm o seu patrimônio colocado à disposição da instituição, caso ela venha a sofrer algum tipo de problema durante a gestão dessa pessoa. Ok? Então, assim, eu não sei se é loucura, mas é mais um vício. Eu conheço muitas pessoas que estão em instituições sem fins lucrativos e são extremamente viciadas em estar ali, mesmo sabendo dos problemas que podem vir.
A única coisa que eu digo é acompanhe as finanças, as ações praticadas pelas instituições para que elas não tragam nenhum prejuízo à sociedade a qual elas estão, né? Em contrapartida, não existe nada mais interessante e vamos ser francos e hombridade do que uma pessoa que leva aos outros esse benefício. Um evento igual a esse, ao qual a gente diz assim, olha, estamos levando conhecimento, eu acredito que não tenha preço. Porque é a grande oportunidade das pessoas de estarem diante de informações que são pagas a preço de ouro ou que poucos querem dar. É muito difícil organizar um evento, sabe? É muito difícil. Mesmo um evento à distância é muito difícil. E eu só palestro para o CREMERG, para a SOMERG, para a SOMEI, para essas organizações e instituições de medicina, porque a medicina sempre foi o conjunto das pessoas que mais bem me tratou. E olha que eu estou dentro de outros conselhos, mas eu nunca fui, durante 10 anos, tão bem tratado quanto os médicos me trataram, como assim, um par do lado, com todo respeito, etc. E eu palestro direto para a OAB, para o Conselho de Contabilidade, para o Conselho de Odontologia e outros mais. Mas, assim, e o que é ser bem tratado, senhores? Não é a educação que vocês me dão, porque isso os outros também me dão, mas é a responsabilidade de receber as informações e entender a relevância das informações às quais eu me dedico. E são horas, horas e horas de estudo, de trabalho, enfim, de dedicação minha para ter essas informações que são do mundo real. Elas não são informações didáticas acadêmicas, entenderam? Só de pesquisa científica. Elas são do mundo real. E assim, quando eu faço parte de eventos da medicina, o respeito é esse. O respeito é entender a riqueza da informação e absorver, dizer, ela é importante. Aí me chamam cada vez mais, por quê? Não é porque eu palestro bem, a oratória é boa, os slides são fofos, lindos e belos, ou eu levo mensagens emotivas. É muito bacana. Eu gosto de dizer o seguinte, todo mundo hoje quer palestras motivacionais. É impressionante. As pessoas querem o influencer, aquele que dá aquela mensagem, você vai ganhar, você vai viver, você vai se dar bem na vida. É muito bacana estar em locais em que todo mundo vai dizer, eu vou me dar bem, você vai ficar milionário. Eu já cheguei a essa conclusão. A minha mensagem realmente baseada no que o Conselho Regional de Medicina chama de terror psicológico, não é? A doutora Bia falou que eu sou o mensageiro da desgraça, não é? Então me apelidam assim, e cada vez me chamam mais. Então eu percebi que não adianta ficar vindo aqui, olha, eu vou ensinar você em 24 minutos a ganhar uma fortuna, 24 minutos a ficar rico. Assim, e é isso, entendeu, doutor Rômulo? E isso só as associações, os conselhos conseguem levar aos outros baseados na seriedade de quem está ali dentro. Quem não é sério, sinceramente, posso ser franco, quem não é sério vai chamar o influencer dos 100 mil seguidores com os 400 milhões de likes para trazer uma palestra, um evento. Eu vou fazer você ser feliz em 24 minutos. Eu não sou assim, entendeu? Então, assim, eu devo a vocês que estão na SOMERG, na SOMEI, no CREMERG, essa devoção de me chamarem. E, assim, o meu obrigado é esse, é estar sempre presente. Me chamarem no sábado para eu estar na quarta-feira, mas estava tudo pronto. E assim, eu só tenho um recado a dizer, obrigado. Continuem com essa seriedade. Os que não estão seguindo vocês não sabem da seriedade que é estar dentro de uma associação, dirigindo. Isso aqui não é um sindicato da década de 60 que ganhava uma fábula de dinheiro. Os sindicalistas ficaram ricos, alguns muito sérios, outros não tão sérios. Uma associação não se ganha nada e se doa tudo, que há de maior em nós, que é nosso tempo. Tempo que a gente podia estar curtindo o filho, o neto,
não estamos nem tomando um uísque aqui, a gente está simplesmente trocando informação, né? Então, parabéns aos senhores para contrabalançar o risco, né? Obrigado, doutor Zé Miguel. Realmente, aí, professor, isso aí é que a gente sente muito honrado em receber essas suas palavras, e é o compromisso mesmo, né? Então, que a gente tem a seguir como exemplos aí, né? Então, eu acho que já está no horário, eu estou sentindo alguns olhares aí tensos, desviados, não durante sua fala, mas a partir do término da sua fala. Enquanto eu estou falando, eu estou vendo desviados os olhares para uma televisão de 55, 75. O Flamengo. Né, o Flamengo aí. Mas é uma satisfação muito grande. Eu quero aqui já agradecer aos colegas da SOMEI que estão presentes nessa sala, aos colegas da SOMERGE, os colegas dos outros estados que estão aqui conosco, e também das outras cidades, fora a cidade do Rio de Janeiro. Então, uma honra muito grande, foi um prazer muito imenso, e sinta-se convidado para outras ocasiões estar aqui conosco, palestrando, trazendo o vosso conhecimento para todos nós. Eu vou passar aqui para o meu presidente, doutor Benjamin, para fazer o encerramento uma noite de vitórias, ganhamos de goleada, né, das pessoas que verdadeiramente não se importam com tudo isso ou que não tiveram oportunidade. Acho que foi uma goleada que nós tivemos aqui hoje com a sua presença e com seus ensinamentos. Professor, um grande abraço, muito obrigado, tá? Obrigado. E um bom descanso aí também para você. Passar para o Benjamin. Bem, eu tenho a responsabilidade de encerrar esse evento, né? Mas antes de encerrar, me cabe aqui felicitar uma pessoa que está aqui nessa sala e que na próxima sexta-feira, dia 5 de agosto, vai receber o conjunto de medalhas da Câmara de Vereadores, que é o doutor Gilberto dos Passos, que, para nossa honra, é o diretor financeiro da SOMERGE, né? E ele me deu a incumbência de subir à tribuna e falar algumas palavras. Meu Deus do céu, esse Gilberto não é fácil, não. Parabéns, Gilberto. Mas eu vou ter que me aconselhar muito para saber o que eu vou escrever para falar sobre esse homem. Bem, então, eu quero agradecer a todos, aos pediatras um feliz dia, um feliz resto de dia, né? E agradecer especialmente a você, Zé Miguel, que sempre se coloca de uma maneira tão gentil, tão amiga, à disposição, tanto do Conselho, quanto da SOMEI, quanto da SOMERGE. Da nossa parte lá na SOMERGE, você é uma pessoa que, é querida por todos lá, e eu espero que você possa nos ajudar em outras oportunidades, né? Enfim, agradecer realmente bastante você ter estado aqui, ter transmitido essas informações. Como você falou, isso aí não é informação acadêmica, é o mundo real, é a tua vivência, é a tua experiência, né? E que nem todas as pessoas estão dispostas a dar. Então, isso te engrandece mais, engrandece a SOMERGE, engrandece a SOMEI, e quero agradecer muito por isso. Muito obrigado a todos. Zé Miguel, para as tuas despedidas. Obrigado, senhores. Eu já considero o doutor Benjamin, o doutor Ramon grandes amigos, sempre me visitam. Doutor Rômulo, sempre muito, muito atencioso. Agradeço a todos, em especial o pessoal que está aqui, não é? Ao Bruno, aos profissionais, os demais profissionais da SOMERGE, que sempre me atendem muito bem, e aos senhores agradeço sempre a atenção e espero que tenha sido útil para os senhores. Um abraço, obrigado. Como bem falou, agradecemos a todo o nosso staff da SOMERGE e da SOMEI por nos atender e dar a oportunidade dessa palestra. Muito obrigado a todos aí, uma boa noite e um bom final de dia aí para todos. Boa noite. Miguel, um abraço, hein? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Grande abraço. Parabéns aos pediatras pelo como dia. sempre. Parabéns, doutora Zelina. Parabéns aos pediatras. Parabéns aos motociclistas também. Professor José Miguel foi brilhante, como sempre.
Obrigado, Ó, senhores. Embora Um abraço, a gente fique morrendo de Gente, medo. boa noite. Obrigado, Escuta. Boa noite. Boa noite. Boa Um abraço a Um todos. abraço. Boa noite. Abraço, tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, Professor, tchau. Boa um grande noite, boa abraço, noite. muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Rômulo, um abração, obrigado Boa aí. noite, Rômulo. Obrigado, Boa noite a Pena. todos. Beleza, boa noite. Boa noite, Zelina. Boa noite, Solange. Vamos à Boa noite, vitória do Gilberto. Flamengo agora. Boa noite, doutor Iveson, Liliana, Daniela, doutor Celso, doutor Igor. Muito obrigado aí, Paulo Magano. Muito obrigado, Juliana, Ana Beatriz, todos. Muito obrigado. Cristina Tomé. Boa noite.